O homem vive pela fé. Logo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E é essa certeza das coisas que se esperam que faz a gente manifestar e experimentar tudo o que a gente experimenta na nossa vida, seja agradável ou seja desagradável, porque o homem vive pela fé, o justo vive pela fé, não é um pedido para você ter fé, não é um pedido para você praticar a justiça de Deus e aí exercitar a sua fé, é uma afirmação. O homem, o justo, vive pela fé. Nós só experimentamos na nossa vida aquilo que nós temos consciência de ser. E é essa consciência de ser que faz exatamente a gente acreditar tanto que a vida é assim, que logo é assim que a gente experimenta. E como que eu manifestei usando a fé? Tomando consciência disso. Pedir, não receber, porque pede mal. Porque se a gente pedir e duvidar em nosso coração, a gente não recebe. O homem vive pela fé. Eu acreditava tanto. Isso é crença. Fé é crença. O que eu experimento porque eu acredito que é assim. Eu acreditava tanto que o homem era tudo igual, que eu só experimentava relacionamentos contrastes. Eu só experimentava relacionamentos desafiadores. Era traição, era eita atrás de eita. Não só traição, mas no pilar financeiro também, eu acabava atraindo homens fracos por acreditar que eu era autossuficiente em relação à manutenção de uma casa. Eu acreditava tanto que eu não precisava de homem para nada, porque logo eu atraía homens fracos, quais eu precisava me virar para dar conta de XPTO dentro de casa. O homem vive pela fé, não é um pedido para você tenha fé que a vida vai mudar, não. É uma afirmação, você está vivendo isso porque você acredita que é assim. O homem vive pela fé se você acredita que você é pobre, que você faz de tudo e não consegue manifestar dinheiro, é isso que você vai experimentar. Logo, é isso que você está experimentando porque é nisso que você está acreditando. Eu pensei bastante e falei assim, gente, vem cá, não existe dúvida e não existe falta de fé. Porque se eu acredito que todo homem é igual, é porque eu tenho muita fé que eu vou experimentar aquilo e é aquilo que eu espero na minha vida. Se é aquilo que eu espero na minha vida, eu logo começo a me proteger. Se eu acredito tanto que dinheiro é difícil, eu começo a dar o suor da testa para poder ver se eu manifesto dinheiro, dou meu sangue pela empresa, sendo minha ou sendo de outro, para poder tentar manifestar dinheiro, porque dinheiro é muito difícil. O homem está vivendo pela fé. Enquanto eu acreditava que dinheiro era difícil, era essa fé que eu sustentava e era isso que eu experimentava. Nunca que se esqueça, o homem vive pela fé não é um pedido. Porque quando você acredita tanto que dinheiro é difícil, sabe qual é a sua dúvida? Dinheiro é fácil. Não, Luciana. Dinheiro não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo teria. Olha aí a dúvida. Como que eu faço para manifestar dinheiro? É tá tendo tanta fé que não sabe como ter dinheiro, como fazer dinheiro, que cai nesse limbo de dúvida, assumindo a identidade de quem não sabe. Porém, quando a gente pergunta como que eu faço para manifestar dinheiro, tô tendo fé que eu não sei manifestar dinheiro. E é aí que tem um ponto muito sutil a ser observado. Porque quando a gente começa a praticar a lei da atração, lei da suposição, tudo quanto é lei aí dentro desse contexto de manifestação e cocriação da realidade, vem alguns exercícios para a gente fazer. E tem gente que faz esses exercícios e consegue, e tem outras pessoas que fazem esses exercícios e não conseguem. Mas por quê? Sendo que é o mesmo exercício e tem uma pessoa ali executando. E eu vou te dizer agora por quê. E como que eu fiz para mudar essa chavinha aí aqui dentro? E aí eu comecei a sentir diferente, a vibrar diferente e a entrar em correspondência exatamente com o que eu queria experimentar. Eu tirei a fé da falta e coloquei a fé na abundância. Porque é uma decisão interna que qualquer um pode tomar através dos pensamentos que a gente vai visitar frequentemente na nossa mente a nosso respeito. Então, enquanto eu acredito que dinheiro é difícil, eu vou duvidar que dinheiro é fácil. E aí, dúvida e fé é a mesma coisa. O que muda é a intenção do coração daquele que está diante da dúvida e da fé. E como, Luciana, que você fez para mudar essa chavinha aí dentro de você? Quando a gente pergunta como eu faço para manifestar uma nova realidade, eu estou colocando a minha fé de que eu não sei manifestar essa nova realidade. Concorda comigo? Não, Luciana, mas se eu não sei como que eu vou fazer? Enfim, eu vou te dizer como que eu fiz.
Teve um dia que eu simplesmente estava cansada de tanto tentar fazer a lei da atração funcionar. Ah, não, é a lei da suposição que funciona. Ah, não, é o pensamento positivo. Não, pensamento positivo causa ansiedade e é tóxico. Não, agora é escrever a carta do eu do futuro. Não é a do eu do passado, e o pau quebrou pro meu lado. Só sei que inserida nesse contexto de conteúdos de lei da atração e manifestação da realidade, de fato eu estava experimentando esse tipo de ansiedade. Que eu tinha tanta informação sobre como tudo funciona, até acreditava que aquilo tudo funciona, mas não fazia aquilo funcionar para minha vida. Por quê? Porque toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente é respondido. Toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente é respondido. E todas as nossas orações, elas são respondidas com base na intenção do nosso coração. Porque Deus visita a nossa mente, sonda o nosso coração para trazer a nossa realidade segundo as nossas ações, correto? Só que esse pensamento, esse sentimento, essa comunicação e esse comportamento está vindo de onde? De uma observação, de uma auto-observação, de uma observação que eu estou fazendo a mim mesma diante de pessoas e de situações da minha vida. Logo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a declarar, porque quando a gente pergunta, a resposta vem. Então, quando eu perguntei como eu faço para manifestar, e que eu vi e acessei um monte de exercícios, e que eu comecei a fazer esse monte de exercício e que nada deu certo, quando foi que a chave virou? Quando foi que começou a dar certo? Quando eu desisti. Eu olhei para a minha vida, e olhei para a vida de várias pessoas e fiz uma outra pergunta. Lei da atração funciona mesmo? Existe alguém que não tenha praticado lei da atração e autoconhecimento e tenha manifestado alguma coisa? E a resposta veio. Eu acessei uma moça que ela tinha batido o faturamento, que era uma meta que eu tinha na época, que era R$1 milhão na plataforma da QIFI. Eu acessei uma moça que nem conhecimento do mercado digital tinha, que não fazia ideia do que era autoconhecimento, XPTO, lei da atração, que não sabia para que lado ficava liberar pai e mãe, Ho'oponopono ou coisa parecida. Mas ela estava lá, dentro de um podcast, fazendo o quê? Contando como foi a trajetória dela nessa questão. E a trajetória dela foi só a seguinte: ela virou para ela mesma e disse: se fulano consegue isso, eu também consigo. E começou a caminhar e a viver os dias dela, aceitando isso como verdade. Logo, foi isso que ela manifestou. Porém, o que eu estava fazendo de errado que eu não estava manifestando? Eu tinha aceitado como verdade dentro de mim que eu era uma pessoa que não tinha batido a meta no digital e que ia passar por um processamento de liberação interna para poder conseguir. Logo, eu manifestei o que? Luciana passando por um movimento, um processo de liberação interna para conseguir manifestar. Por quê? Não existe o manifestar ou não manifestar, porque a gente manifesta o tempo inteiro. A vida não para enquanto você está pensando o que você quer manifestar e como você quer manifestar. A vida, ela continua. Só que a gente manifesta o tempo inteiro. Então, toda vez que eu perguntei como eu faço para manifestar, Deus, a vida, o universo trouxe todas as respostas de um como eu faço. E aí eu manifestei uma pessoa tentando manifestar a realidade desejada. E aí eu mudei. Porque o dia que eu abandonei, que eu falei, eu não vou mais praticar, quando eu tive a resposta. E acabei acessando um monte de pessoas. Ah, você tem que praticar a gratidão, você tem que praticar o merecimento, para daí você manifestar dinheiro. Quando eu vi pessoas ingratas, com merecimento lá no chão, cheia de dinheiro, vivendo a vida que eu almejava viver, eu comecei a questionar o que está certo sobre isso que eu não estou vendo. O que de fato faz a gente manifestar a realidade? Aí a resposta veio. Do nada surgiu na minha For You, na minha tela, no meu feed, do nada, e nada é do nada, porque eu não creio em acaso. Eu acredito que todas as nossas respostas estão sendo respondidas através das situações que estão acontecendo na nossa vida. Agora, o quanto que a gente está aberto a receber essa resposta ou não, é que faz a gente experimentar dessa resposta ou não. Porque o homem vive pela fé. E se alguém faz uma pergunta a Deus, a vida, ao universo, acreditando que todo mundo recebe a resposta menos ela, a resposta vai vir e ela não vai conseguir receber. Então, o que apareceu para mim? Apareceu um ser de luz dizendo: você não precisa praticar a lei da atração para atrair o que você quer. E eu falei, caramba, me deu uma agonia de ouvir aquilo. Eu falei, o que eu vou fazer com esse tanto de conteúdo que eu tenho? Vou jogar fora tudo isso? Não. Aí eu acabei incomodada, mas vendo o vídeo até o fim.
Porque no vídeo o carinha dizia assim: o fato de você praticar a lei da atração para atrair já está atraindo. Porque ao invés de você focar no que você quer, você está focando no processo para te levar para onde você quer. E aí eu falei, faz sentido? Então o que eu preciso fazer agora? Aí sim, não é o como, é o que eu preciso fazer agora. A resposta foi nada. Aí eu falei, é nada? Então a partir de agora, foi nessa época que eu parei de fazer atendimentos enquanto mentora de mulheres no autoconhecimento. Então a partir de agora eu não vou atender mais. Eu não vou mais pregar e muito menos praticar a lei da atração. Pronto. Sendo que eu não preciso fazer nada e já tenho tudo, é isso. E fui viver minha vida. E o que foi esse foi viver minha vida? Eu olhei pra minha casa que vivia bagunçada enquanto eu tava tentando praticar isso, aquilo e aquilo outro pra melhorar de vida. E falei, não, eu vou simplesmente arrumar minha casa. Não tava mais saindo com os amigos e com as amigas, interagindo, perdendo tempo pra viver a vida, porque eu tinha que construir a minha visão de vida extraordinária e eu era responsável pelo meu processo. Peguei e falei, bora tomar um café? Bora brincar? Liguei pra minha cunhada, me dá suas sobrinhas, vou passear com elas, meu filho, vamos pro cinema. Hoje, mãe segunda, vamos. Fui viver. Tinha boleto? Tinha. Tinha um cenário desafiador ali? Tinha. Mas eu simplesmente relaxei. De vez em quando vinha um medo, aí eu pegava e lembrava pra mim mesma, não. Eu não preciso fazer nada que eu já tenho tudo. E é aí que entra as técnicas e ferramentas. Porque foi assim que eu consegui sair da limitação e vir para a realização. Mas aí você vai me perguntar, mas o que você fez? Aí eu vou dizer que não fiz nada. Você vai me perguntar ainda assim o que eu fiz? Aí eu vou dizer nada, eu só lembrei que eu já tinha tudo. E é esse o pensamento que eu comecei a visitar frequentemente na minha mente a meu respeito. Eu não preciso fazer nada e tenho tudo. Sustentei essa crença. E aí voltei para o mundo da manifestação, da cocriação, da realidade de novo. Só que eu estava diferente. Então, quando eu paro para fazer as minhas visualizações positivas, eu faço como se eu estivesse ensaiando uma peça de teatro e que vou encenar aquela cena. Então, eu acordo soberana. Eu acordo lembrando que tudo está cooperando para o meu bem o tempo todo. Ainda quando vem algum desafio, eu falo não. É resposta de Deus, porque o melhor de Deus está sobre a minha vida agora. Eu tenho muita sorte, eu tenho tudo o que eu quero. Tudo é muito fácil pra mim. E aí eu fui sustentando isso desse lugar, não do tem que fazer isso para ser bem-sucedida. Eu lembrava que eu era bem-sucedida e ia viver a vida. A diferença é só essa, identidade. Era só a identidade. Não é só a identidade, a consciência de ser. Se eu já sou aquela que tenho tudo, eu preciso me preocupar com o quê? Com nada. É claro que de vez em quando o ego vinha. Perigo, perigo, agora tá irresponsável. Perigo, perigo, agora tá egoísta. Mas se o homem vive pela fé, em que eu estou acreditando para sustentar isso? Em que eu preciso acreditar para sustentar aquilo outro que é o que eu quero experimentar? Aí eu comecei a viver a minha vida dessa forma, questionando, perguntando e observando as respostas. E aí eu sempre digo que no problema está a solução e que na pergunta já está a resposta. Por que é fácil para todo mundo, menos para mim? Lei da suposição. Aí você cria que para todo mundo é fácil, menos para você. Aí eu falei, é a lei da suposição. Se eu estou questionando por que é fácil para todo mundo, menos para mim, eu assumi essa identidade. Agora eu é que não quero. Quer saber? Eu quero ficar pobre. Porque quem quer ficar pobre, assumiu que é rico. Meu filho brincou e fez assim comigo, mãe, e eu fiz. E em menos de 1 ano eu estava rica. Rica, de casa nova e magra. Todo mundo me viu sumida por 6 meses. Quando eu ressurgi, foi como a fênix. Renovada, reestruturada, renascida da cinza. Estava com 36 quilos a menos, eu não emagreci os 36 quilos em 6 meses, mas eu emagreci 19 em 2 e ficou muito visível, é tanto que agora que tá começando porque eu comecei a experimentar um pouco de flacidez, mas aí eu falei, não, eu emagreci e por incrível que pareça, eu não sei como, não ficou flacidez, detalhe, não estava contando caloria, muito menos indo pra academia, eu usei o poder da mente. Aceitei que a minha mente é poderosa. Não fui buscar formas de usar o poder da mente. Aceitei que a minha mente é poderosa e que o tempo inteiro eu estou manifestando. Aí eu comecei a dizer, nossa, que facilidade que eu tenho de manifestar. Gente, não me caiu a ficha ainda. Da noite pro dia eu apareci rica, magra e feliz. Como que isso pôde acontecer? Porque isso está sustentando a identidade de que para Luciana é rápido, para Luciana é no imediatismo.
E aí eu comecei a usar a fé para manifestar, porque eu percebi que eu já estava usando a fé para manifestar. E comecei a questionar, se eu experimento isso é porque acredito nisso. É nisso que eu quero continuar acreditando? Qual a crença que eu preciso sustentar para experimentar nisso? Porque agora é isso que eu acredito. Então eu comecei a acreditar que para mim as coisas são fáceis. Ah, Luciana, e quando você vê alguma dificuldade, eu ignoro. E como que você ignora sem entrar em negação? Eu vejo, eu criei isso, mas eu crio e descrio. E comecei a caminhar. Aí quando eu vejo, uma coisa que eu não quero experimentar, eu assumo, eu criei isso, mas eu crio e descrio, porque o homem vive pela fé. Em que eu estava acreditando para atrair isso? Porque a partir de agora é isso que eu vou sustentar enquanto crença. Então quando eu sentava na mesa, eu falava, nossa, a gente vai conseguir manifestar. Eu falei, manifestar o quê? Eu já estou manifestando. Não, aquilo que a gente quer, casa, carro, apartamento. Eu falei, não. Ah, eu tô vivendo o processo, eu sei que eu tô no caminho. Eu falo, não, eu já cheguei, eu tô experimentando exatamente tudo que um dia eu sonhei. E aí, ainda lá no fundo da casa da minha mãe, eu falei, não, eu tenho casa que eu tô aqui. Se fosse alugada, não, eu tenho casa que eu tô aqui dentro de uma casa. Eu não preciso justificar o como e o que, nem os porquês. Só experimentar e olhar para dentro, porque lá fora é só um reflexo do que está dentro. Use a tua fé para manifestar o que você quer, não o que você não quer, porque o homem vive pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, quando você tem certeza, quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Essa certeza faz você experimentar que quando uma coisa boa acontece na sua vida, logo outra ruim acontece só para poder sustentar a crença. Hoje não, quando a esmola é grande, eu nem uso esses tipos de termo não. Eu comecei a me sustentar e sustentar o que eu quero experimentar. E toda vez que eu vejo algo que eu não quero experimentar, eu assumo, eu criei. Mas do jeito que eu me coloquei aqui, eu me tiro daqui. E aí eu pergunto pra mim mesma, porque o poder criador de tudo que há e de tudo que é está aqui, eu tenho acesso à fonte. Aí eu pergunto, qual a crença que eu preciso sustentar para que eu possa? E aí eu falo. E aí eu fico lá neste lugar de lembrar que eu já sou, que eu já tenho, que eu já realizei. E aí, do nada, eu realizo. Era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo. Gratidão pela tua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Para você receber as notificações, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda vez que eu subir um vídeo, vai chegar a notificação para você. Não perca, porque aqui você não vai aprender a manifestar a realidade, você vai reconhecer que já sabe escolher o que você quer experimentar enquanto manifestação aí na sua experiência de vida, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.